Oi, pessoal. O Câmara Aberta está começando e traz mais uma aula para você, estudante que está se preparando para o Enem. Preparamos edições especiais do nosso programa para ajudar você na preparação para o exame. Hoje vamos assistir a aula de Geografia com o professor Rodrigo Leite. Vamos ver então. E aí, galera, hoje vamos falar sobre geografia. E o nosso tema, nessa aula, a gente vai tentar abordar o máximo possível para ajudar você que vai fazer a prova do Enem. Então, com esse programa, você vai ter a prova nas mãos. É só, logicamente, dar uma pesquisada que os assuntos vão estar na sua mão. Lembrando que a prova de geografia, ela precisa de ciências humanas, que aborda a geografia, ela precisa de um cuidado, né? E esse cuidado, ela é principalmente da interpretação. As questões, os conteúdos são importantes, mas a interpretação da questão, ela é primordial para você fazer uma boa prova e, logicamente, ter um bom resultado. Então, nessa aula, eu preparei os tópicos que mais caem na prova. Então, você vai ver aí, puxando, são exatamente a aula de hoje, os 15 tópicos que caem na prova. Puxando aí na imagem, você vai ver que esses tópicos, eles são os conteúdos que são abordados na sua prova agora para o Enem 2015. Primeiro conteúdo, abordando a parte de cartografia. O que é que a gente tem com relação à parte de cartografia? Você vai ver tanto a parte de projeções, localização geográfica e, com certeza, entender que precisa de conhecer os pontos principais da cartografia. Lembrando que fusos horários, escala, é importante a gente saber, mas se posicionar em termos mundiais é muito importante. Então você vai se ligar principalmente às projeções geográficas, os tipos de projeções, como as características de cada projeção, que com certeza é a questão certa na sua prova que vai vir agora. O segundo tópico, segundo conteúdo que cai muito na prova, vai vir aí na sua tela, que é justamente agentes do relevo. Com relação aos agentes do relevo, é a parte natural do nosso planeta. Conhecer justamente os fenômenos, principalmente os fenômenos internos do relevo, né, que nós chamamos de agentes endógenos do relevo. Esses agentes endógenos do relevo chamam a atenção para vulcanismo, tá, tectonismo e os abalos sísmicos. Principalmente o processo de tectonismo, porque nos últimos anos a gente está tendo aí no planeta muito choque entre as placas tectônicas e muitas alterações bruscas, né? Causando tsunamis, muitos maremotos e muitas erupções vulcânicas. A parte de agentes externos, que são os agentes exógenos do relevo, a gente tem como exemplo o intemperismo, né? Intemperismo nada mais é do que a alteração nas rochas, né? O agente de alteração das rochas. Esse é o agente de alterações nas rochas, a gente pode ter como exemplo a água, o ar, né, o vento e o próprio processo antrópico, o homem alterando os agentes justamente do relevo. Lembrando que principalmente os agentes internos é o que cai na sua prova do Enem. Questão certa, tá? Terceiro assunto que a gente vai puxar agora é um assunto que fala muito bem sobre aborda a geografia e nunca falta na prova do Enem, que é a parte de hidrografia. Então lembrar que hidrografia já foi até algo, né, de se pensar num tema de uma redação, né, mas hidrografia, não esqueça, questão certa, não só na prova de geografia, de ciências humanas, mas sim até na parte de ciências da natureza é muito abordado. Então, para a gente falar de hidrografia, lembrar que no teu planeta falta água. Aí você pode dizer, Rodrigo, mas tem muita água, mas lembrar que essa água, grande parte dela é água salgada. Então, a água doce que tem é pouca. Então, como São Paulo, a região sudeste, vem passando por graves problemas, então, assim, é algo que vai ser abordado na prova. O Nordeste também, há mais de 500 anos que o Nordeste passa por seca, mas, assim, essa parte de hidrografia, tanto a parte da seca, como também a forma, o formato, os rios, né? Os tipos de rios, como esses rios se interligam, né? As chamadas bacias hidrográficas. Então precisa ter muita atenção com relação a esse assunto. Eu sempre digo que
Para a gente entender o processo hidrográfico, primeiramente a gente tem que ter consciência, né? Porque mais de 1 bilhão de pessoas hoje passam por necessidades hídricas. E sempre a prova do Enem aborda algo do tipo, né? Porque tem muita água, a água é salgada, a pouca água doce que a gente não cuida. E tem que cuidar, porque realmente está num nível muito baixo. Então, assim, também lembrar que a hidrografia serve, né? A água serve como recurso energético, né? Se for pegar o Brasil, e aí um processo vai desencadeando os problemas, né? Porque a água, ela serve como recurso para as usinas hidrelétricas. Então, se falta água, reservatório baixo, o que é que vai acontecer? Gerar vários problemas com relação à energia. Então, se você paga mais caro pela energia, você está pagando mais caro pela água. Se não tem água para você, dá para entender que é todo um processo que no final termina como nós sendo os grandes culpados, né? Então, hidrografia é um assunto certo na prova. Então, assim, desde 2003 nunca falta questão na prova do Enem sobre hidrografia. Então, é um assunto que você tem que ter muita atenção e muito cuidado, tá? Lógico, são questões geralmente na prova do Enem fáceis, mas que precisa, mais uma vez dizendo, interpretar. E outra coisa, com relação à parte de hidrografia, qualquer questão ou geografia em si que tenha gráfico, imagem, tabela ou qualquer texto, dá uma olhadinha com atenção, porque justamente você ajuda muito você, né? E quase sempre, dependendo do gráfico e da imagem, ela responde a questão. Então dá uma analisada, dá uma interpretada, que logicamente vai facilitar a tua vida na prova do Enem. O próximo tópico que a gente tem para você agora é um assunto também que nos últimos anos não faltam, né? Que é justamente os domínios morfoclimáticos do Brasil. Para falar dos domínios morfoclimáticos, para a gente entender, né? Esses domínios, ele precisa que você entenda o seguinte: numa questão de domínios morfoclimáticos, tanto na parte de ciências humanas como ciências da natureza, que também cai, ele vai te dar uma questão que pode abordar a vegetação do local, o solo, a hidrografia, o relevo, tá? E os impactos. Então, assim, é uma questão rica, né? Que pode ser abordado na prova. E por ser uma questão rica, você tem que ter muito cuidado. E eu sempre digo, tem que conhecer, né? Tem que conhecer porque justamente os domínios morfoclimáticos brasileiros, eles são muitas vezes interligados. E aí, lógico, numa questão você tem que entender cada processo. E eu sempre digo isso, você como um brasileiro, você tem que conhecer o seu país. Então, a partir dos domínios morfoclimáticos, naturalmente, você já conhece o Brasil. Lembrar que nós vamos ter a Amazônia, os que mais caem geralmente na prova, né? Amazônia, Mata Atlântica, a parte dos mangues, é muito abordado também, tá? O cerrado, que está sendo substituído por soja, pela pecuária. E também lembrar dos assuntos, em termos de domínios, a parte das araucárias, tá? Então são assuntos, e logicamente, puxando para o nosso Nordeste, a parte de Caatinga. Vegetação xerófita, adaptada a clima seco, né? E lembrar que desses domínios, o que mais chama a atenção, principalmente, são os impactos. E aí, às vezes, a gente, como professor de geografia, a gente vê coisas que dói no nosso coração, né? Porque você tem, por exemplo, a Mata Atlântica, uma das vegetações mais ricas que nós temos no planeta, e hoje restam apenas 5% dessa mata. Então, 95% foi sendo extinta. Desde a retirada do pau-brasil, depois vem seguindo seus problemas com relação à retirada para a ocupação de cana-de-açúcar, depois a ocupação humana. Geralmente, você pegar do litoral até 120 quilômetros, pegando aí para dentro do Brasil, você vai ter mais de 60% da população morando nessa área litorânea, e é onde tem a nossa Mata Atlântica. Então, os poucos 5% que restam são apenas aquelas áreas que nós temos como sendo áreas protegidas, né? E vocês sabem que mesmo sendo protegida, a gente enfrenta vários problemas com relação à Mata Atlântica. É colocado que não se pode retirar uma árvore da Mata Atlântica, mas se a gente for ver na nossa própria cidade, a gente vê áreas que foram desmatadas para ser colocados vários elementos, né? Chamar a atenção também para o cerrado, que está sendo colocado no lugar do cerrado soja, principalmente soja, e o uso da pecuária. Então dá uma olhadinha com carinho, né? Na Amazônia, na Mata Atlântica e na parte do cerrado, beleza? Próximo assunto que a gente tem, para a gente ficar focado no Enem, justamente vai ser o conteúdo de questão ambiental. Falei do desmatamento, mas vamos falar do processo em si.
Falando do processo em si, primeira coisa com relação à questão ambiental, desenvolvimento sustentável. Matou? Não pode esquecer, tá? Desenvolvimento sustentável. Atender às nossas necessidades pensando nas gerações futuras. É muito bonito o conceito é perfeito, né? Você usar o que tem no planeta, mas pensando no seu filho, no seu neto. Mas assim, nem sempre a população, muitas vezes por falta de consciência e educação, mantém esse desenvolvimento sustentável. Então eu vou lembrar a vocês alguns problemas com relação à questão ambiental. Primeiro, começar com inversão térmica, processo natural, mas que em decorrência da emissão de gases está acontecendo, está gerando, né, vários problemas. Além da inversão térmica, a gente tem a chuva ácida, né? A emissão principalmente do uso do carvão, emissão de enxofre, vai causar justamente essa chuva ácida, que o ser humano, junto com a chuva ácida, com a inversão térmica, vai sugar esse ar muito poluído. Lembrar também no processo chamado de efeito estufa. E aí dou o toque, tá? Efeito estufa é um processo natural. Porque o pessoal faz um drama, é um processo natural. O efeito estufa acontece para manter a vida no planeta. Olha que bonito, né? Sem efeito estufa, nosso planeta seria por volta de 30 graus Celsius mais frio. Imagina. Então retém esse calor do planeta. Só que qual é o grande problema? Quando junta vários processos de emissão de gases, principalmente do gás carbônico, o que é que vai acontecer? Vai gerar essa concentração desses gases e, logicamente, o efeito estufa vai reter muito mais calor do que o que seria o normal. Então, lembrar que o efeito estufa é um processo natural, mas, em decorrência desse aumento da emissão de gases, nós vamos ter justamente uma retenção maior. E aí vira justamente um problema de desequilíbrio atmosférico. E aí, quando gera um desequilíbrio, é um grande problema. Então, o efeito estufa, que é natural, que nos ajuda, e fica mais ou menos desequilíbrio. E terminando o processo ambiental, lembrar do aquecimento global. Todo mundo já escutou falar. Lembrar que aquecimento global é um desequilíbrio ambiental. Vários problemas, inversão térmica, ilhas de calor, efeito estufa, logicamente, juntando tudo isso, vai gerar o que nós chamamos de aquecimento global, desequilíbrio ambiental. Então não adianta pensar de forma negativa. Sempre cai na prova questão ambiental. Então na sua prova que você responder agora no Enem 2015, questão ambiental é certa. E te ajuda também na parte de ciências da natureza, tanto na parte de biologia como na parte de química. Então esse conteúdo é um conteúdo que é muito abordado, principalmente nas grandes cidades, né? A gente tem São Paulo, a gente tem Nova York, a gente tem Tóquio, cidades desenvolvidas, mas que em termos gerais a estrutura ambiental é muito péssima. Então por esse motivo é um assunto certo na tua prova, beleza? Vamos agora dar um tempinho para o intervalo. Daqui a pouco a gente volta com mais dicas de Geografia Show para você. Valeu? Essa é a nossa história. São lugares e monumentos para serem admirados. Vamos defender nosso patrimônio e manter essa memória viva. Essa é a nossa cidade. São praias e espaços verdes para curtir a natureza. Com a Câmara Municipal, vamos cuidar e preservar nossas belas paisagens. Se João Pessoa é o seu lugar, junte-se a nós. E vamos espalhar cuidados por aí. João Pessoa é o nosso lugar e a gente cuida. Você fica constrangido quando encontra uma pessoa com deficiência? Então, está na hora de mudar. Deficiência não é doença e essas dicas são para você. Ao conversar com o cadeirante, procure sentar-se. Assim, vocês mantêm a mesma linha do olhar. Para ajudá-lo a subir um degrau, segure a cadeira com firmeza e incline para trás, levantando as rodinhas da frente. Para descer, faça a manobra de marcha ré, sempre apoiando para evitar solavancos. Mas nunca movimente a cadeira sem antes pedir permissão ao cadeirante. E em nenhuma hipótese, nem por um segundo, estacione na vaga reservada a pessoas com deficiência ou ao lado de guias rebaixadas. Você gostaria que construíssem um muro na porta da sua garagem? Pois é, quando você estaciona em lugares reservados, está impedindo que o deficiente físico se locomova. Cidadania é saber conviver com as diferenças. Leis curiosas pelo mundo. Você sabia que numa cidade do Canadá é proibido capturar peixe com as mãos? Tem também uma cidade na Inglaterra que não permite beijos nas estações de trem.
Ah, e em Haifa, lá em Israel, você não pode levar de jeito nenhum um urso para a praia. Existem leis que você não conhece, mas as de João Pessoa você pode conhecer. Acesse o site da Câmara Municipal e veja todas as leis municipais e os projetos que estão em tramitação na Câmara. Transparência é cidadania e a gente leva isso a sério. E aí voltamos com mais dicas da TV Câmara Aberta. Próximo conteúdo, depois de questão ambiental, a gente tem um conteúdo que é abordado nos últimos anos de forma muito frequente na prova, que é sobre o crescimento populacional, população mundial. E, então, rapidamente, eu vou te dar algumas dicas, alguns tópicos com relação à população mundial. Primeiro, lembrar que a população ela vem crescendo num ritmo menos acelerado, mais lento. Tá? Lembrar também que a população mundial, os dois grandes países mundialmente, né? Primeiro China, segundo Índia, com mais de 1 bilhão de pessoas, passamos dos 7 bilhões, então 2 países com mais de 1 bilhão de pessoas. Lembrar também para você, aluno, saber que essa população ela vem crescendo principalmente de uma forma mais lenta por causa das mulheres. As mulheres e consciência, logicamente, vem fazendo com que a população cresça num ritmo menos acelerado. Mulher no mercado de trabalho, segunda causa, consciência, educação, a urbanização faz parte porque quando a mulher sai do campo e vem para a cidade, o ritmo, o número de filhos diminui. Lembrar, eu sempre digo isso para o meu aluno, que na época da minha avó, eram 17, minha avó teve em média 17 filhos, cara. Então era 17 filhos em média, né, 17 filhos cada mulher tinha, e hoje nós temos, no Brasil em si, dá por volta de 1,7 filhos por mulher. Então, olha que redução grandiosa. Então, isso é, logicamente, uma ideia com relação à população mundial. Lembrar também da expectativa de vida. A expectativa de vida, ela vem aumentando na maioria dos países, né? E essa expectativa de vida aumentando gera também problema populacional, que é a aposentadoria. A quantidade de idosos, né? Então, país com muitos idosos tem que começar a pensar no processo de previdência social. Com relação à população mundial, também lembrar das pirâmides etárias. Pirâmide etária, você sabe que em média ela se divide em 3 partes, né? A base, que são os jovens, o corpo, que são os adultos, e o topo, que são justamente os idosos. Então, aquela base que era larga, ela começou a reduzir na maioria dos países. País subdesenvolvido, industrializado e país desenvolvido. A base ela vem reduzindo, o corpo vem ampliando e o topo também crescendo, mostrando que o mundo está mudando em termos populacionais, tá certo? Então lembrar que na população mundial, o Brasil é o 5º país em termos de população, com mais um pouquinho que 200 milhões de habitantes, uma expectativa que poderia ser melhor, e aí chamar a atenção para você, jovem, tá? A expectativa do Brasil não é maior, principalmente por causa da violência, quantidade de homicídios. Então isso pode ser abordado na prova, né? Poderíamos ter uma expectativa muito mais, hoje em média 74 anos, e o homem sempre vivendo menos que a mulher. Então lembrar, por que a mulher vive mais do que o homem? Também por questão de prova recente, né? Então você vai lembrar que a mulher, ela se cuida muito mais do que o homem. Lembrar também que nós temos, a mulher, ela é menos violenta, né? Os homens são muito mais violentos que as mulheres. E por último, também lembrar que as mulheres, elas morrem menos no trânsito, né? São mais cuidadosas. Então os homens são muito mais violentos, não frequentam os médicos, em média, tá? E também morrem muito em acidente de trânsito. O próximo assunto que a gente tem, justamente para a prova de geografia, a agricultura. A agricultura, muita gente que mora na cidade, às vezes, não dá valor ao processo agrícola, mas digo a vocês, viu, galerinha? Desde 2003 não falta nenhuma questão de agricultura na prova. Então a questão de agricultura, esse ano em 2015 também vai ter, tá? Então 2015 nós vamos ter uma questão de agricultura que pode abordar, principalmente, a estrutura de terra, distribuição do processo de terra no país, Brasil, concentração de terra, nunca tivemos uma reforma agrária. E lembrar também que o Brasil, a produção agrícola brasileira é voltada para a exportação, aquela famosa agricultura de plantation. Então, agricultura voltada para exportar. Então você lembra que a agricultura também tem que lembrar no processo que, se é voltado para a exportação, o que é de melhor qualidade vai para fora.
Também chamar a atenção com relação ao processo agrícola, a Revolução Verde, né? Nós passamos por um processo em termos de Brasil, recentemente, por um processo de crescimento na produção agrícola. Então, onde se plantava pouquíssimas toneladas, hoje se planta muito mais, em decorrência de algo chamado de agronegócio e, logicamente, a modernidade na agricultura. Próximo conteúdo que a gente vem agora, justamente, é urbanização. Moramos numa cidade, né? E eu acho que vocês, desde que se entende de gente, vocês notaram que a cidade ela vem crescendo. Quem anda à noite, ou nas horas que nós chamamos do rush, na hora de pico, dá uma raiva danada, porque a gente não anda. Cidade para, né? Exemplo da sua cidade. Imagina nas grandiosas cidades, né? Então, falar da urbanização, da estrutura. Como a urbanização foi rápida e acelerada, sem planejamento, gerou vários problemas de estrutura. E aí, lógico, chamar a atenção para a questão da mobilidade urbana. Muitas cidades não têm essa mobilidade urbana por causa dessa urbanização rápida e sem planejamento, de forma muito acelerada, tá? Lembrar que o processo de urbanização tem algumas nomenclaturas que tem que ter muita atenção e cuidado. Primeiro, começando por megacidade. Cidade com mais de 10 milhões de habitantes, nós chamamos de megacidade. Maior do planeta, Tóquio. Então lembra, megacidade, cidade com mais de 10 milhões de habitantes. Megalópole, cidade com a junção de duas ou mais metrópoles. Juntou duas ou mais metrópoles, nós formamos a megalópole. Como exemplo, a Boswash, que vai de Boston a Washington, nos Estados Unidos. No Brasil, nós temos uma informação, que é justamente São Paulo ao Rio de Janeiro. Dá para entender, sair de uma metrópole, São Paulo, para outra metrópole, Rio, sem vazio nenhum, cidade, é uma estrutura muito grandiosa. E juntar uma que não tem tanto planejamento com outra que não tem planejamento, dá para entender que provavelmente a cidade está parando. Essas são as dicas de urbanização. Lembrar também que tem cidade global, que é aquela cidade que justamente a cidade mundial, aquela cidade que tem tecnologia, base financeira, tudo. Eu sempre gosto de dizer na aula que é a cidade mais importante daquele país. Como exemplo, Estados Unidos. Você fala em Estados Unidos, você não lembra logo de Washington. Vem logo na cabeça o quê? Nova York. Então essa é a cidade global, beleza? Essa é a dica de urbanização. O assunto em seguida que nós temos é sobre um assunto que também não falta na prova, que é industrialização. Te ajuda tanto a parte de história, ciências humanas em si, ou sociologia, ou história, ou geografia. A parte de industrialização, a gente tem que lembrar do processo industrial, dá uma pesquisada, tá? As 3 revoluções. Primeira revolução industrial, na Inglaterra, segunda metade do século XVIII. Segunda revolução industrial, segunda metade do século XIX. E, logicamente, a última. Prova do Enem, o que vem caindo nos últimos anos, é a terceira revolução industrial, que também é chamada de revolução tecnocientífica. 1970 começa a revolução tecnocientífica, que é aquela revolução que vai envolver principalmente Japão e Estados Unidos. Pronto, vem a tecnologia. E para os meus alunos mais recentes, né, que eu sempre digo isso, vocês nasceram no mundo tecnológico. Então, para a gente é tudo muito rápido. Então, a ideia da tecnologia é essa, ser tudo muito rápido. Aquilo que a gente dava tanto valor, exemplos que eu cito na aula, CD foi ontem, DVD foi ontem. Quem é que não lembra do Walkman, do Discman, do disquete? Pronto, isso foi ontem. Praticamente não tem tanto valor. Aquilo que você guarda hoje num pendrive era um HD de um computador há poucos anos atrás. Então, essa é a revolução tecnocientífica, tecnologia e ciência. A ideia justamente da revolução é essa. Então, dica fácil. Caiu a terceira revolução industrial, você vai lembrar de tecnologia. Também lembrar que o processo da indústria, 3 modos de produção. Primeiro modo de produção, anota aí, Taylorismo, administração e organização da fábrica. Segundo processo de produção, Fordismo. Fordismo, é da Ford mesmo. O Fordismo, a ideia é produção em série. Eu sempre digo, falou de Fordismo, você lembra do filme Tempos Modernos, do Charlie Chaplin. Por quê? Produção em série. A esteirinha, cada um fazendo o seu determinado processo. E, por último, o chamado pós-Fordismo. Também pode ser chamado de Toyotismo ou Just in Time. Já? Não esquece, viu? Toyotismo ou Just in Time. Que é o processo que usa a tecnologia na produção industrial. Tá? Próximo conteúdo na tela, nós temos com relação à prova de geografia, fontes de energia.
Como é que uma prova de geografia não vai abordar a prova do Enem, ciências humanas, não vai abordar fontes energéticas? Vai estar lá, certinho. Não vou dizer a questão para não ficar difícil o esquema, mas justamente fontes de energia a gente tem que abordar. As fontes que mais caem, anote. Hidroeletricidade, tá? Sempre, quase sempre, petróleo, energia nuclear, tá? Essas são as 3 que mais caem. E lógico, por fora corre o carvão, mineral. Lembrar também que, como a gente fala, pode ser na parte de questão ambiental, que a gente viu com um assunto que sempre cai, pode vir com relação às fontes energéticas renováveis. Pronto. Anotou essas? Lógico, tem várias fontes energéticas, mas petróleo, a que mais cai, hidrelétrica, carvão mineral, energia nuclear e fontes renováveis. Essas são as sempre na prova do Enem. Então você vai lá, dá uma pesquisada, dá uma olhadinha que vai estar na tua prova do Enem, beleza? Próximo conteúdo na tela, que é justamente sobre um assunto que não falta, atualidades. Eu sempre digo para o meu aluno, para você estudar atualidade, o pessoal diz, eu vou ler a revista Veja, vou assistir determinados canais de TV, determinadas reportagens. Tenha cuidado e atenção, tá? Nem tudo é atualidade. Nem tudo é atualidade para cair numa prova, principalmente uma prova institucional como o Exame Nacional do Ensino Médio. Então, vou te dar 3 dicasinhas básicas com relação aos assuntos da atualidade. Anote aí. Primeiro, dá uma pesquisada sobre Estado Islâmico. Estado Islâmico. O processo está sendo feito na região do Oriente Médio. Não esquece. Dá uma pesquisada sobre isso. Segundo, conteúdo de atualidade. Também muito provável na prova, a relação entre Estados Unidos e Cuba, da Guerra Fria, que tem todo um probleminha, Estados Unidos e Cuba. Dá uma pesquisada, tá certo? E, por fim, a crise grega. Ó, boa pergunta na prova. Com relação à crise da União Europeia, crise na zona do euro. Então, esses 3 conteúdos de atualidades, é muito bom que você dê uma olhadinha, porque justamente é assunto certo na sua prova do Enem, que vai vir daqui a alguns meses. Próximo conteúdo na tela, a gente tem, em termos de geografia, nova ordem mundial e globalização. Eu sempre gosto de dizer que nova ordem mundial acaba a velha ordem bipolar, vem a nova ordem, que é justamente a ordem multipolar. Então você vai ter que dar uma olhadinha nessa mudança com o fim da União Soviética para o processo atual. Lembrar de globalização, 2 dicas. Não precisa fazer mais nada não. Você leu na prova. Globalização, primeiro, conceito. Conceito é o mundo sem fronteiras. Pronto, o mundo sem fronteiras é a dica. E segundo, se for a parte dos problemas da globalização, você vai lembrar que, sempre o aluno lembra disso, tudo que é bom para pobre está falso. Está lá na prova, porque ele vai colocar. Com a globalização, o mundo fica sem fronteiras, onde todos têm acesso à tecnologia. Será que o pobre tem acesso? Então, essa é a grande dica para a prova com relação à globalização. Próximo conteúdo geográfico, a gente tem justamente os conflitos mundiais. Então, em termos de Enem, conflito mundial, ele cai na prova. Lógico, são vários conflitos. Em uma aula de 30 minutos não dá para a gente ver tudo, mas anote. Primeiro conflito, com relação a Israel-Palestina. Isso aí é um conflito certo. Primavera Árabe. Dá uma olhadinha na Primavera Árabe. E, logicamente, como eu já disse que é um assunto de atualidade, o processo Estado Islâmico está envolvendo muito disso aí. Dê uma olhadinha nesses 3, porque, mais uma vez dizendo, está na sua prova, tá? Próximo conteúdo a gente tem como sendo migrações. Migrações. Eu sempre começo falando para o aluno o seguinte, você que está aí na telinha, você se ligue e veja o seguinte, ó. Por que você sairia da sua cidade para ir morar em outro canto? Já sabe a resposta, né? Todo mundo vai dizer, em busca de melhores condições de vida. Lógico, essa é a dica. Migração, qualquer pessoa que saia do seu local de origem, que vá para outro país ou para outra região, vai em busca de quê? Melhores condições de vida. E aí você lembra, se eu te dou uma chance de você ir para os Estados Unidos ou ir para a Etiópia, o que é que você vai escolher? Não precisa nem responder, a gente já sabe, né? Vai para os Estados Unidos por quê? Melhores condições de vida. Então, migração é um assunto fácil, só que precisa lembrar dessa relaçãozinha em termos de melhores condições de vida e, ganho, economia. E vê o nosso conteúdo aí, 15º, né? Você vê aí, todos os 15 conteúdos que a gente tem, né? Numa gradezinha para você. E eu digo a vocês, você que está aí na telinha, você sabe que a prova de Ciências Humanas é uma prova que precisa só de cuidado e atenção. Você nas mãos, com esses 15 conteúdos, cai em cima, vai nele, foca nesses 15 conteúdos que eu digo a você, vai ser o ano que você vai fazer a melhor prova de Enem em termos de Ciências Humanas. Por quê? É isso que cai na tua prova no final do ano.
Então saiba que foi dada uma ajuda a você, você está com a prova na mão, então é a hora de ser diferente dos outros. Você precisa ser melhor, beleza? Valeu, Rodrigo Leite Show para você. Muito obrigado ao professor Rodrigo pela aula de hoje, dicas muito válidas, muito importantes para todos os estudantes. E eu lembro que todas as aulas estão disponíveis no nosso canal no YouTube e também na nossa fanpage. O endereço de ambos é TV Câmara JP. Muito obrigado pela companhia de hoje, boa prova para todo mundo e até a próxima.